Bem-vindo ao podcast Opinião em Foco, nosso quadro de crítica. Hoje vamos analisar o relatório gerencial de outubro de 2025 do Fundo Imobiliário SPT Town, o SPW11. Ele tem o portfólio todo concentrado ali no edifício Badaró, em São Paulo. E este relatório é um caso clássico, muito interessante. Ele é um documento que apresenta muito bem o quê, mas assim ele perde a chance de explicar o porquê e, mais importante, o e daí. Sabe, ele é factualmente perfeito, mas falta aquela camada de narrativa, de estratégia que constrói a confiança do investidor. Boa, gostei desse enquadramento. Acho que a gente pode ver isso em 3 áreas bem críticas: o risco, o valor e o contexto. Perfeito. Vamos começar então pelo risco, que eu acho que é o ponto mais óbvio quando a gente bate o olho no fundo. O mais gritante, né? Sim. O relatório apresenta os dados de forma muito clara. 100% da receita vem de um único imóvel, o edifício Badaró, e de um único inquilino, a empresa Atento. Os fatos estão todos lá. E, só fazendo um parêntese rápido, se você que está ouvindo acha que essa análise pode ser útil para outros investidores, não deixa de compartilhar esse material, ajuda muito a gente. Com certeza. O relatório poderia ser muito mais forte se ele abordasse proativamente o risco dessa concentração. A fraqueza aqui não é a informação, que é super transparente, é o silêncio que vem junto com ela, sabe? Como assim, o silêncio? O documento ele é só descritivo. Ele fala, um ativo, um inquilino, 100% de ocupação. Para qualquer investidor isso já soa um alarme. E a ausência de uma discussão sobre isso pela gestão abre espaço para que o próprio investidor tire as conclusões dele, que podem não ser as melhores. Fica uma lacuna. Mas espera aí. O investidor que compra SPTW11, ele já sabe que é um fundo monoativo e monoinquilino. É a característica principal do fundo. A gestão precisa mesmo ficar, repetindo o óbvio em todo o relatório? Isso não soa um pouco redundante? Ótima pergunta. E ela toca num ponto central da comunicação do gestor. A questão não é repetir o óbvio, é demonstrar uma gestão ativa, vigilante, sobre o principal fator de risco do fundo. A sugestão aqui é que a gestão use a seção Comentários da Gestão para transformar esse risco, que todo mundo já conhece, em uma demonstração de controle e de estratégia. Entendi. Em vez de deixar o investidor pensando, será que eles estão ligados nisso? A gestão se antecipa. Ela diz, nós sabemos que essa é a preocupação de vocês e é assim que estamos gerenciando isso. É uma mudança de postura mesmo, de reativa para proativa. Faz sentido. É menos sobre informar o risco e mais sobre comunicar o gerenciamento do risco. E para não perder nenhuma das nossas análises, a dica é seguir o podcast Opinião em Foco na sua plataforma de áudio preferida. Mas, na prática, como que isso apareceria no relatório? Que tipo de informação eles poderiam adicionar? Existem várias formas. Por exemplo, eles poderiam incluir uma análise breve sobre a saúde financeira da Atento, sem quebrar nenhuma cláusula de confidencialidade, claro, mas dar um panorama sobre a qualidade de crédito da empresa, a importância daquele imóvel para a operação dela. Isso já daria uma tranquilizada no investidor. Certo, mostrar que o único inquilino é de fato um inquilino muito bom. Longo prazo para o fundo. A gestão não precisa prometer nada, mas pode comunicar a tese. O plano é continuar como um fundo monoativo, focado em renda, ou existe alguma estratégia futura de diversificação? Comunicar isso alinha as expectativas, né? Sim. E por fim, algo que seria um sinal muito forte, apresentar planos de contingência. O contrato tem 6,9 anos pela frente. A gestão pode dizer que já monitora a demanda por lajes na região, que já tem estudos de como locar o prédio para múltiplos inquilinos no futuro, se precisar. Mas, ao falar de planos de contingência com quase 7 anos de antecedência, a gestão não corre o risco de se comprometer com algo que pode não fazer sentido lá na frente? Isso não pode gerar uma cobrança depois? Esse é o cuidado na comunicação. A ideia não é apresentar um plano fechado, sabe? Imutável. É mostrar que o processo de planejamento já começou. Pode ser em termos de cenários em estudo ou monitoramento contínuo do mercado. O objetivo é sinalizar que a gestão não vai esperar o contrato chegar no último ano para começar a se preocupar. Isso, por si só, já reduz a percepção de risco. Faz todo sentido. Então, ao não construir essa narrativa, a gestão deixa o mercado preencher a lacuna com as próprias conclusões, o que talvez nos leve
Direto para nossa segunda análise, aquele desconto patrimonial enorme. O relatório informa um valor patrimonial de R$ 58,72 por cota, mas o mercado paga só R$ 36,15. O mercado pode estar precificando justamente esse silêncio. Exato. A sua transição foi perfeita, porque os pontos estão totalmente ligados. O relatório destaca o desconto, mas perde a oportunidade de construir uma tese de investimento convincente em cima dele. E aqui a fragilidade é muito parecida com a anterior. Apresenta um número cru, né? Isso, um número cru. Não tem análise do porquê esse gap existe, o que a gestão pensa sobre ele. O investidor olha um P sobre VP de 0,62 e se pergunta: o VP está superestimado? O risco é maior do que eu penso? O documento não guia o leitor nessa interpretação. Mas aí a gente entra numa outra discussão delicada. É papel da gestão comentar o preço da cota? Muitos gestores defendem que isso é com o mercado, que o trabalho deles é focar no operacional do imóvel e não em tentar influenciar a cotação. É um argumento válido, e a gestão não deve mesmo fazer promessa de cotação. A questão é outra. Não é comentar o preço no dia a dia, mas sim articular a tese de valor fundamental. A sugestão é criar uma narrativa que explique a perspectiva da gestão sobre esse gap entre o valor que eles acreditam que o ativo tem, que está refletido no VP, e o preço que o mercado está pagando. É basicamente dizer: nós acreditamos que o ativo vale X por estas razões e vemos o preço atual como uma oportunidade por causa disso e daquilo. Ah, entendi. É dar munição para o investidor com os argumentos da própria gestão. E se essa discussão está agregando valor para você, que tal deixar um curtir? Isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. Certo, então a ideia não é a cota deveria valer mais, e sim, eis porque acreditamos que o valor do nosso ativo é sólido. Exato. Como que isso seria feito na prática, assim, com exemplos? Uma abordagem que funciona muito bem é reconhecer abertamente as possíveis causas do desconto. O relatório poderia ter uma frase tipo: acreditamos que o atual desconto reflete em parte a percepção do mercado quanto ao risco do monoativo. Só essa frase já desarma o investidor, porque mostra que a gestão entende as preocupações do mercado. E aí em seguida viria o contra-argumento? Perfeito. Em seguida, eles constroem o contra-argumento, que seria detalhar as qualidades que, na visão deles, o mercado pode estar subestimando. Por exemplo, a força do contrato de aluguel, que é atípico, com prazo remanescente de quase 7 anos. Isso garante uma previsibilidade de receita gigante. Poderiam falar também do próprio imóvel, né? Com certeza. Aprofundar nas qualidades do edifício Badaró, a localização ou mesmo as tendências de revitalização do centro de São Paulo, que podem valorizar o ativo no futuro. Essa ideia de revitalização do centro é interessante, mas muitas vezes são projetos de longuíssimo prazo, né? Que podem ou não acontecer. Como a gestão pode apresentar isso de um jeito crível, sem parecer que está vendendo um sonho? Ótimo ponto. Para não soar algo vago, a gestão precisa ancorar essa visão em dados concretos. Em vez de só dizer, há um plano de revitalização, poderiam citar projetos específicos já aprovados, investimentos públicos ou privados já anunciados para a região, ou dados que mostrem aumento na procura por espaços ali no entorno. Mostrar que é uma tendência real. Exato. E, por fim, a gestão pode até mencionar iniciativas futuras de criação de valor, como um plano de modernização do prédio ou até estudos para uma eventual venda do ativo para destravar valor caso o desconto persista. Isso mostra opcionalidade. E falando em se manter atualizado, para não perder nenhuma das nossas análises, a melhor forma é seguir o podcast Opinião em Foco na sua plataforma de áudio preferida. Ok, isso faz todo sentido. A gestão estaria, na verdade, dando argumentos para o investidor avaliar se concorda ou não com a tese de que existe um valor ali que não está no preço. E parte desses argumentos vem do contexto maior, o que me parece um gancho perfeito para o nosso terceiro ponto, a forma como o relatório conecta o cenário macroeconômico com a realidade do fundo. Isso. O documento traz um bom resumo do cenário de FIIs, comentando da Selic a 15%, inflação, desempenho do IFIX. E se você curtiu o conteúdo até aqui, não se esqueça de clicar no botão de like ou no coraçãozinho aí no seu aplicativo. E esse é um ponto que, embora o panorama macro seja informativo,
a aplicação prática dele para o SPTW11 não é explorada. Isso torna a análise genérica. Essa é a principal fragilidade. O texto menciona, por exemplo, que o setor de escritórios teve um desempenho negativo de menos 2,5% no mês. Um leitor desatento pode pensar, então o SPTW11, que é de escritório, também deve estar mal. Mas a realidade dele é outra. Totalmente outra. O relatório não explica como ou por que o SPTW11, que está 100% locado com contrato longo, está numa posição completamente diferente da média. A análise fica no macro, sabe? Não desce para o micro, que é onde a gestão mostra o seu valor. E, aliás, sua opinião é importante para nós. Deixe um comentário dizendo o que achou desta análise até agora. Entendi. Mas sendo justa, a maioria dos relatórios faz isso. Eles dão aquele panorama geral do IFIX, da Selic. É realmente um problema tão grande ou é só um detalhe? Eu diria que é uma das maiores oportunidades perdidas. Não é um problema grave, mas é o que separa um relatório bom de um excelente. A sugestão é criar uma ponte clara entre o cenário geral do mercado e as características específicas do fundo. É transformar dados genéricos em insights aplicáveis para o SPT11. Gosto da ideia. Em vez de ser uma sessão que parece um copia e cola, ela se torna uma das partes mais estratégicas do documento. Que tipo de ponte poderia ser construída nesse caso? Vamos aos exemplos concretos. Ao citar a taxa de juros elevada em 15%, que pressionam os FIIs, o relatório poderia ressaltar que o SPTW11 não tem alavancagem financeira. Isso torna mais resiliente, menos exposto ao custo da dívida. Olha como uma notícia ruim para o mercado, que é juro alto, vira um ponto forte para o fundo. Perfeito. Usar o contraste a seu favor. E se essa discussão está agregando valor para você, que tal deixar um curtir? Ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. Exato. Outro exemplo. No contexto da dificuldade do setor de escritórios com vacância em alta, a gestão poderia posicionar o fundo como um ativo defensivo, justamente por ter 100% de ocupação garantida e um L de 6,9 anos. Que o isola das flutuações de curto prazo, né? Exatamente. E por fim, em vez de falar do setor de escritórios como um todo, seria muito mais valioso aprofundar a análise sobre a região específica do centro de São Paulo. Ela se comporta diferente da Faria Lima, da Berrini. Trazer essa granularidade agrega um valor imenso, mostra um conhecimento profundo do ativo. Resumindo então, a nossa análise sugere que a grande oportunidade para este relatório está em evoluir de um documento que é descritivo para um que é estratégico. E isso aconteceria em 3 frentes. Primeiro, construir uma narrativa ativa sobre o risco de concentração, mostrando como a gestão o mitiga. Segundo, desenvolver uma tese de valor clara em torno do desconto patrimonial, transformando ele numa oportunidade. Isso. E terceiro, conectar de forma direta e inteligente o cenário macroeconômico com a realidade única do fundo, destacando seus diferenciais. É exatamente isso. São 3 camadas de profundidade que transformam o relatório de um simples informativo em uma poderosa ferramenta de comunicação e de construção de confiança com o investidor. As sugestões buscam, no fim, fortalecer o engajamento com a própria tese do fundo. E demonstram uma gestão ainda mais proativa e alinhada com as preocupações de quem investe. E por falar em investir, deixem aí nos comentários qual fundo imobiliário vocês gostariam que a gente analisasse no futuro. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima!